O cheiro de terra molhada e cansaço impregnava a alma de Osvaldo, um homem de 50 anos, cuja testa trazia mais rugas de preocupação do que de riso. Não era ele um herói rico ou ingênuo, mas apenas um fazendeiro de classe média, baixa, exausto, que operava sua pequena lavoura em algum lugar esquecido do interior de São Paulo. No final dos anos 90, quando a globalização apertava o pescoço dos pequenos. Ele era um dos poucos teimosos a insistir nas frutas orgânicas, um nicho de mercado que mal o sustentava, pois a competição predatória das gigantes do agronegócio, com suas colheitas mecanizadas e baratas, era como um trator passando por cima do seu quintal. As dívidas bancárias hipotecárias eram tão reais e urgentes quanto o pó fino de cal que cobria suas botas e o relógio corria. A maior agonia de Osvaldo não era só a terra, mas o isolamento crescente que o sufocava. Os grandes produtores que o cercavam não paravam de engolir as fazendas vizinhas, transformando o horizonte de monocultura. Isso elevava o preço da mão de obra, dificultava a logística e o deixava encurralado. David sem estilingue na batalha contra Golias. Sua vida pendia, fragilizada, nas mãos da cooperativa local, uma entidade que deveria ser sua aliada, mas que ele via como um polvo de tentáculos invisíveis. Ela controlava o crédito, a compra dos insumos essenciais, adubos, sementes e, no fim das contas, a distribuição e o preço da sua colheita suada. Osvaldo sentia-se um peixe pequeno na boca de um tubarão, e seu único alívio vinha das lembranças do vizinho, Ernesto, que havia morrido há poucos meses, deixando para trás um silêncio pesado e uma herança inesperada. O único conforto tangível de Osvaldo era a amizade calada que tinha com Ernesto, seu vizinho falecido. Ernesto era um tipo estranho, de ombros curvados e olhos que pareciam ter visto o mapa do tempo. Ele não falava muito, mas tinha uma sabedoria prática, daquelas que se aprende apanhando da vida. Seu barracão, agora abandonado e cheirando a mofo úmido e metal enferrujado, ficava a poucos metros da cerca de Osvaldo, e era um lugar que sempre despertou uma curiosidade reverente. Era lá que Ernesto passava noites a fio, longe dos olhares, fazendo o que Osvaldo ingenuamente pensava ser apenas testes de solo mais apurados para a própria fazenda. Aquele barracão era uma caixa de segredos, com suas janelas permanentemente empoeiradas e um cadeado na porta que parecia selar não apenas um espaço, mas um silêncio pesado sobre algo muito importante. Naquele dia, o sol já estava alto e Osvaldo sentia a necessidade urgente de se afastar um pouco das contas e dos pensamentos que o esmagavam. Ele decidiu quebrar a rotina e finalmente entrar no barracão de Ernesto. A chave que a viúva tinha entregue a ele com um olhar de cansaço e gratidão pela ajuda nos trâmites parecia estranhamente pesada na sua mão, como se contivesse a força de uma revelação. Ao girar o metal enferrujado na fechadura, o som seco ecoou no silêncio da manhã. Osvaldo não esperava encontrar apenas ferramentas velhas, mas sim a alma atormentada do amigo. E foi exatamente isso que ele sentiu ao pôr os pés lá dentro. Uma atmosfera densa, de vigilância e mistério, como se o próprio ar estivesse guardando um segredo. A luz fraca que entrava pelas frestas apenas iluminava pilhas de caixas empoeiradas. Osvaldo tateou o caminho, respirando aquele ar parado que cheirava a tempo perdido. Seus olhos, acostumados à vastidão do céu aberto, demoraram a se ajustar à penumbra. Foi então que, atrás de uma pilha instável de sacos de ráfia vazios e murchos, ele viu o que Ernesto guardava com tanto zelo. Não eram apenas ferramentas, nem sucata. Era um acervo meticuloso e sinistro.
Havia uma velha escrivaninha de madeira maciça, coberta por fornecedores que ele conhecia de vista, em pastas, etiquetadas com um código que Osvaldo não entendia, mas sim o arquivo secreto de um homem que estava jogando um jogo muito perigoso. E percorrer sua espinha e um medo estranho, não de assombração, mas de revelação, agarrou-lhe a garganta. Ele se sentiu um intruso em algo que era muito maior do que a simples vizinhança. Ao se aproximar, Osvaldo viu que os relatórios mais recentes e urgentes estavam separados, dispostos sobre a escrivaninha como evidências em um tribunal. Eram laudos de testes de solo e água assinados por laboratórios de fachada e por agrônomos desconhecidos. O coração de Osvaldo começou a bater com uma cadência irregular, como um tambor distante anunciando uma tragédia. O que realmente chamou sua atenção, porém, foram as cópias de recibos de compra. Não de adubo comum, mas de um pesticida organofosforado, banido havia anos no país, um veneno que a lei tinha expulso, mas que o lucro teimava em manter vivo. A ficha caiu com um peso de 1.000 quilos. Ernesto, o vizinho calado, não estava apenas testando o solo de sua fazenda. Ele estava atuando como o elo, o intermediário que, com a sua discreta expertise, ajudava as grandes fazendas vizinhas a disfarçar a aplicação ilegal. Mas o toque de Ernesto e o cerne do mistério estava ali. As amostras de solo georreferenciadas em potes herméticos, cada pote etiquetado com coordenadas de GPS guardadas como seguro contra aqueles que ele ajudava. Osvaldo tocou um dos potes e a sensação não foi de terra, mas de uma bomba relógio fria e pronta para explodir. Osvaldo ficou ali, parado no meio da poeira suspensa do barracão, com a mão ainda sobre o pote de terra envenenada, e sentiu o cheiro daquele crime se infiltrar na sua alma. Ele não era um ativista, era um fazendeiro endividado, mas a visão daquelas etiquetas com coordenadas o atingiu como um raio. Aquela sujeira não estava só matando o solo, estava contaminando os lençóis freáticos que serviam a toda a comunidade, inclusive sua própria família, a água que sua filha bebia. O pavor era físico, um frio que vinha de dentro, substituindo o calor da manhã. Aquele monte de papéis não era riqueza. Era um peso moral insuportável, o testamento silencioso de um crime que Ernesto, por algum motivo, não teve coragem de expor em vida. Osvaldo compreendeu, num instante brutal, a solidão e o medo que o vizinho carregava. Sua luta por sobreviver com o orgânico, até então só uma questão financeira, transformou-se numa batalha pela vida e pela verdade. A honestidade que ele cultivava no seu pedaço de terra agora pedia um preço muito mais alto do que ele jamais poderia imaginar. Mal tinha ele terminado de fechar a pasta com os laudos mais comprometedores, quando o som inconfundível de um motor V6, novo e potente, quebrando o silêncio do campo, o fez saltar. Osvaldo soube imediatamente quem era. Ninguém mais naquelas estradas. De chão batido dirigia com tamanha imponência. Era o Dr. Viana, o principal consultor agrônomo e acionista graúdo da cooperativa. O homem que controlava o crédito e, na prática, a vida financeira de todos eles. Viana era a definição exata de poder local. Um homem de terno impecável, mesmo no calor escaldante, com um sorriso de dentes brancos que não alcançava os olhos de gelo e uma aura de respeitabilidade que escondia mãos profundamente sujas. Viana não passava ali por acaso. Ele vinha com a precisão de um predador farejando a presa. Osvaldo apressou-se em esconder os documentos mais urgentes dentro de uma velha caixa de metal que Ernesto usava para guardar ferramentas e fechou a porta do barracão, saindo para encarar o antagonista com um tremor disfarçado nas mãos. Osvaldo engoliu em seco ao ver a caminhonete S10 preta, reluzente de limpeza, parar com um motor que parecia ronronar arrogância. O Dr. Viana desceu, parecendo fresco e inabalável, vestindo um blazer leve e uma calça
de sarja que pareciam ter saído de uma revista cara, totalmente deslocado no cenário empoeirado do campo. Seu aperto de mão foi firme demais, quase dominador, e seu sorriso era profissional, calculado para inspirar confiança e submissão. Osvaldo, que bom te encontrar. Eu estava justamente de passagem e com uma notícia que pode mudar o seu ano. Ele disse, com aquela voz aveludada que fazia promessas perigosas. Osvaldo, com o cheiro do pesticida invisível e a memória dos laudos ainda queimando, nas narinas, sentiu uma repulsa imediata, mas manteve a máscara de fazendeiro humilde e agradecido pela visita. Aquele homem não estava ali para parabenizar o sucesso das suas frutas orgânicas, mas sim para caçar. Viana foi direto ao ponto, com a precisão cirúrgica de um predador que sabe exatamente onde está a jugular da vítima. Ele começou a falar sobre a cooperativa, sobre a instabilidade do mercado e, de forma casual, mencionou a situação delicada das hipotecas de Osvaldo, mostrando que tinha acesso direto a informações confidenciais. Então, a tentação veio, fria e brutal. Osvaldo, você sabe que eu sempre admirei sua persistência, mas essa luta com o orgânico cá entre nós é uma quixotada. Eu tenho uma proposta irrecusável. Vamos estabilizar sua vida de uma vez por todas. Viana ofereceu, num tom de quem distribui esmolas valiosas, a quitação total da hipoteca. Dinheiro vivo, sem rastros, um alívio instantâneo para anos de noites sem sono. Em seguida, acenou com um contrato de fornecimento exclusivo de suas frutas para uma nova linha premium da cooperativa, prometendo uma lucratividade que Osvaldo jamais sonharia em ter sozinho. E a cereja do bolo, um assento no conselho da cooperativa, um lugar à mesa dos poderosos. A oferta era um resgate financeiro total, uma falsa estabilidade embrulhada em papel de presente. A cabeça de Osvaldo girava com a força da proposta. A hipoteca quitada, o nome limpo no banco, sua esposa e seus filhos finalmente seguros. Por um instante fugaz, ele sentiu o doce sabor da sobrevivência e do alívio, um veneno psicológico tão potente quanto o que estava escondido a metros dali. Mas Viana não era um benfeitor, e o sorriso dele esticou-se 1 milímetro a mais do que o normal, revelando a parte suja do acordo. Claro, Osvaldo, isso tudo tem um detalhe. E sua voz baixou para um tom de cumplicidade repugnante. O velho Ernesto, ele era um sujeito de cabeça um pouco complicada, muito apegado a detalhes. Ele deixou algumas anotações, alguns papéis sobre a terra e a água, coisas que ele fazia por conta própria. Sabe como é? Coisas sem valor legal, mas que poderiam gerar um mal-entendido terrível, especialmente agora que a fiscalização está de olho em todo mundo. Osvaldo sentiu o chão sumir. Viana não passara por ali por acaso. Ele sabia exatamente o que Osvaldo acabara de encontrar. A condição sinistra foi exposta com uma naturalidade estarrecedora. Osvaldo deveria entregar a Viana todos os documentos, amostras de solo e anotações do falecido Ernesto para que ele pudesse gerenciar a crise e evitar que qualquer bobagem viesse à tona. Osvaldo percebeu com uma lucidez aterradora que o que Viana faria era simplesmente destruir as provas, silenciar o escândalo da contaminação do organofosforado e continuar poluindo a água de todo o vale. E ele, Osvaldo, seria seu cúmplice silencioso, comprado por uma dívida quitada. O peso do pote de terra envenenada que ele segurara minutos antes multiplicou-se por 1000 na sua consciência. A escolha não era entre ser pobre ou rico, mas entre a moralidade e a sobrevivência de sua família. Salvar a fazenda significava condenar a saúde de vizinhos, trabalhadores e, mais importante, das crianças do vale que bebiam aquela água. Aquele era o dilema mais cruel que a vida já lhe havia imposto, e o medo de Viana agora rivalizava com a repulsa.
Enquanto Viana falava sobre os detalhes técnicos do novo contrato, com uma frieza de quem negocia gado, Osvaldo mal ouvia. Voz do consultor parecia distante, abafada pela briga que acontecia dentro de sua cabeça. De um lado, ele via o sorriso cansado, mas aliviado, de sua esposa ao receber a notícia da hipoteca quitada, a segurança dos filhos na faculdade, a chance de, pela primeira vez na vida adulta, respirar sem a corda no pescoço. Era a vida que ele tinha lutado tanto para dar a eles, a recompensa por anos de suor e privação. Era o caminho da sobrevivência que o levaria para o establishment que ele sempre desprezou, mas que o salvaria da ruína iminente. Ele poderia justificar: eu fiz pela minha família. O veneno já estava lá. Eu não comecei. A tentação era legítima. A promessa de paz era sedutora, e ele podia sentir o peso dos anos caindo dos seus ombros só de pensar na possibilidade. Mas do outro lado, havia uma imagem muito mais poderosa. A imagem de Ernesto, o vizinho que, apesar de ter se sujado para ajudar os grandes, guardou as provas, como um penitente que coleciona seus pecados para um acerto de contas final. E havia a água, o líquido cristalino que ele bebia todas as manhãs, que irrigava suas frutas orgânicas e que corria para a torneira da sua casa. Ele visualizou o laudo químico que acabara de ler, o nome do pesticida proibido dançando na sua retina. Ser cúmplice de Viana significava assinar a sentença de contaminação lenta e invisível de toda uma comunidade, condenar a saúde dos filhos dos seus meeiros e dos seus vizinhos mais pobres, que dependiam daquele lençol freático. Aquela traição seria um veneno moral que o mataria por dentro, muito antes que a cooperativa pudesse executá-lo. O dilema era tão nítido quanto a linha do horizonte. Entregar os papéis era vender a alma. O silêncio esticou-se entre os dois homens, um silêncio pesado, preenchido apenas pelo canto monótono das cigarras e pela respiração artificialmente calma de Viana. Osvaldo sentiu um calor subir do seu peito, uma onda de nojo e coragem que varreu o medo e a tentação. Ele olhou para Viana, não em um salvador, mas como para a encarnação da podridão que ele lutava para manter fora de suas terras. A imagem da pequena caixa de metal, com os documentos de Ernesto e as amostras de solo, era o símbolo da sua dignidade. Doutor Viana, ele começou, e sua voz, normalmente hesitante, saiu firme, surpreendendo-o. Eu agradeço demais a oferta. É muito generosa, mas eu não tenho esses papéis do Ernesto. E mesmo se tivesse, eu não entregaria. O que eu tenho, o que eu cultivo. E a verdade, doutor, não está à venda por hipoteca nenhuma. Era um ato de autossacrifício financeiro, um grito desesperado de um homem que escolhia a honra sobre a sobrevivência e a emoção de ter tomado a decisão certa, finalmente, inundou-lhe o peito com uma força quase religiosa. A reação de Dr. Viana foi um estudo de caso em controle e maldade. Seu sorriso profissional não sumiu de imediato. Ele apenas diminuiu de intensidade, transformando-se num semicírculo apertado e gelado. Não houve gritos, nem ameaças óbvias, apenas uma mudança sutil na atmosfera, de negociação para a execução. Compreendo, Osvaldo. É uma pena que você veja as coisas por este prisma. Viana pegou a chave da caminhonete com uma lentidão calculada, e cada movimento parecia uma sentença. Veja bem, você está me forçando a fazer o meu trabalho. Você acaba de rejeitar a estabilidade e a aceitação social. É uma escolha que vai te custar muito mais do que você imagina. Ele não precisou dizer mais nada. Osvaldo sabia. Viana tinha o poder de esmagá-lo, não com a violência bruta, mas com a destreza financeira. Ele faria a cooperativa cortar todo o crédito e os insumos, compraria a dívida no banco e aceleraria a execução hipotecária, transformando-o num pária socialmente isolado na comunidade.
A guerra não seria travada com sangue, mas com dinheiro e calúnias, e Osvaldo acabara de declarar guerra. Assim que a nuvem de poeira levantada pela S-10 preta sumiu no horizonte, Osvaldo sentiu a adrenalina da coragem ser substituída por um medo frio e paralisante. Ele havia vencido a batalha da moralidade, mas tinha perdido a guerra da sobrevivência. A partir daquele instante, cada segundo era crucial. Ele correu de volta ao barracão, o coração batendo descompassado. Não podia mais se dar ao luxo de hesitar. A prioridade não era mais plantar ou colher, mas sim proteger o legado de Ernesto, o seu novo e perigoso tesouro. Pegou a caixa de metal que guardava os laudos e amostras mais comprometedores e, debaixo da luz fraca, começou a examinar as etiquetas de georreferenciamento. Aqueles potes de terra não eram apenas evidência, eram testemunhas mudas de um crime em escala industrial. Ele percebeu que precisava tirar tudo dali, levar para um lugar onde Viana jamais pensaria em procurar antes que a cooperativa iniciasse a manobra de execução, que ele sabia ser questão de horas, talvez minutos, e não de dias. A sensação de urgência era tão forte que parecia eletricidade correndo pelas suas veias. Osvaldo pensou na família, no perigo que os expunha ao desafiar o homem mais poderoso da região. Ele não podia envolvê-los ativamente nisso, mas também não podia deixar as provas em casa. Com a mente funcionando a 1000 por hora, ele lembrou-se de um lugar improvável, um esconderijo que ele e Ernesto haviam usado na infância para guardar brinquedos e tesouros tolos. Uma velha tubulação de drenagem de concreto, abandonada a quilômetros de distância no meio do capinzal. Sem perder tempo, ele embrulhou a caixa de metal em um saco de ráfia grosso, colocou-a no banco de trás da sua caminhonete cor de lama, o velho veículo que parecia a antítese do possante de Viana, e partiu. Dirigia olhando constantemente pelo retrovisor, esperando ver a sombra da S-10 preta ou pior, o carro de algum capanga do doutor. O peso da caixa no banco era o peso da sua consciência, o preço da sua integridade. A viagem pela estrada de terra batida foi uma tortura lenta, cheia de solavancos que pareciam querer desintegrar a caminhonete velha e, por consequência, o seu estado de espírito. A poeira que se levantava atrás dele era um sinal para quem quisesse segui-lo. Cada quilômetro percorrido era um exercício de paranoia, com Osvaldo verificando o retrovisor a cada minuto, convencido de que a retaliação de Viana viria rápida e silenciosa. A angústia de ser descoberto antes de completar sua missão era quase insuportável. Ele estava jogando um jogo onde a derrota significava a destruição total. Ele sabia que Viana não usaria armas, mas a destruição econômica e social era muito mais dolorosa. Osvaldo se sentia completamente só, um ponto minúsculo de resistência contra um sistema monstruoso que engolia a tudo. A solidão do pequeno produtor, que já era crônica, agora se tornava uma solidão de pária, em guerra contra o poder. Ele estava se afastando de tudo que lhe era familiar para enterrar a verdade. Chegando ao local, a paisagem era de abandono. Um campo aberto de capim alto e seco, que parecia um mar dourado sob o sol do meio-dia. A velha tubulação de concreto estava quase totalmente encoberta pela vegetação. Um buraco negro e úmido que parecia sugar a luz e o som. Osvaldo tirou a caixa de metal embrulhada e o esforço físico para carregá-la na mata alta serviu como uma descarga de adrenalina, libertando-o momentaneamente da prisão mental. Ele rastejou até o fundo da tubulação, a sensação claustrofóbica do concreto frio contra a pele, o lembrando da vida apertada que ele levava. Ao depositar a caixa ali, cobrindo-a cuidadosamente com galhos secos e terra, ele não estava apenas escondendo evidências, ele estava enterrando a sua salvação financeira e, ao mesmo tempo, plantando a semente de uma potencial justiça. Aquele esconderijo era o seu último trunfo, seu seguro de vida moral.
Quando Osvaldo finalmente retornou à fazenda, a tarde já se inclinava para o fim, e o peso da verdade era mais denso do que o cansaço do corpo. A casa parecia estranhamente silenciosa, e ele sentiu um impulso urgente de abraçar a esposa e os filhos, de sentir o calor da sua família, o único lugar onde ele ainda tinha valor, onde ele não era apenas um fazendeiro falido. Mas havia um carro parado na entrada, e a cena lhe apertou o peito. Não era a S10 de Viana, mas um sedã modesto e austero, e ao lado dele estava o gerente do banco local, seu Juvenal, um homem sempre nervoso que parecia ter a pressa eterna de quem está sempre calculando o risco. Osvaldo soube, no instante em que viu o olhar de pena e desconforto de Juvenal, que a engrenagem da destruição social e econômica já havia sido acionada por Viana. O cerco estava se fechando e a velocidade da retaliação era assustadora, confirmando que Viana era tão implacável quanto Osvaldo imaginara. Juvenal estava ali para entregar a primeira estocada. Com a voz baixa, quase um sussurro de desculpa, ele informou a Osvaldo que o comitê de crédito havia revisto a linha de financiamento devido a inconsistências documentais recentes e por pressão de um grande acionista da cooperativa que havia adquirido parte da dívida, o prazo de carência da hipoteca estava sendo drasticamente encurtado. A notícia era uma sentença de morte. Não havia mais crédito para insumos, não haveria como preparar a terra para o próximo plantio, e a execução hipotecária seria acelerada, deixando Osvaldo sem margem de manobra, completamente encurralado. Osvaldo olhou nos olhos de Juvenal e viu que o gerente estava apenas cumprindo. Até ontem o tratavam com a familiaridade do campo, agora o evitavam, como se ele fosse portador de uma doença contagiosa. Ele ouviu cochichos sobre instabilidade e extorsão, as calúnias plantadas por Viana já se espalhando como fogo seco. A história era de que Osvaldo havia tentado chantagear o doutor, usando laudos ambientais falsos. Essa difamação era mais perigosa do que a dívida, pois minava a única coisa que um fazendeiro humilde tem: a sua reputação. Osvaldo sentiu o gosto amargo de ordens, peão no jogo de xadrez de Viana. Ele sentiu a impotência e a raiva ferverem. A paz que Viana lhe ofereceu seria comprada ao preço da sujeira moral, e a rejeição custava a sua vida inteira. No dia seguinte, a segunda fase do ataque de Viana se manifestou de forma ainda mais cruel: o isolamento social. Ao tentar buscar informações na cooperativa sobre o cancelamento do seu crédito, Osvaldo foi recebido com olhares enviesados, silêncios incômodos e portas fechadas. Os funcionários que, ser condenado em praça pública, e a dor da injustiça o feriu mais profundamente do que qualquer golpe financeiro. A comunidade, por medo ou interesse próprio, estava o virando as costas. Mas o isolamento, ao invés de quebrá-lo, acendeu uma chama fria de determinação em Osvaldo. Ele estava só, estava endividado e estava caluniado, mas ele tinha a verdade escondida na tubulação. Ele percebeu que a única maneira de sobreviver a esse jogo era virar a mesa. Ele não podia mais lutar na sombra. Precisava expor a corrupção e o crime ambiental de Viana de forma irrefutável. Sentado à mesa da cozinha, olhando para a esposa que tentava em vão disfarçar a preocupação, Osvaldo tomou a decisão final. Ele passaria o restante daquele dia se preparando. Ele precisava de aliados fora do círculo de Viana. Ele não iria se render à execução. Ele iria primeiro detonar a bomba de Ernesto, e a única maneira era levar os documentos para a capital, para a imprensa e para os órgãos de fiscalização que Viana não conseguia controlar com sua influência local. O desafio era monumental, mas o peso moral da verdade o impelia adiante. A preparação de Osvaldo para a viagem tinha a aura de um ritual de sacrifício. Ele sabia que, ao deixar a fazenda com a intenção de denunciar,
ele estaria, na prática, assinando a execução imediata de sua hipoteca e enfrentando uma batalha legal e social que o consumiria. Ele gastou a maior parte da tarde fazendo cópias de todos os documentos que Ernesto havia deixado, notas fiscais, laudos e o mapa das coordenadas dos potes de amostras. Ele usou a velha máquina de xerox da igreja local, pagando com o pouco dinheiro que lhe restava, e sentiu o olhar desconfiado do padre, que já devia ter escutado os boatos plantados por Viana. Cada cópia que saía quente da máquina era uma camada de proteção contra a destruição das provas originais. Ele organizou tudo em 3 pastas idênticas, planejando enviar cada uma para um destino diferente, garantindo que o sigilo e a verdade não fossem varridos debaixo do tapete. A sensação de ser um mártir da verdade, um homem que sacrificava o seu sustento pela saúde da comunidade, era pesada, mas estranhamente confortante. À noite, antes de partir, Osvaldo olhou demoradamente para sua família adormecida. A esposa, com o semblante tenso mesmo no sono, e os filhos, cuja inocência ele jurou proteger. Ele não pôde lhes contar a extensão do perigo, nem a natureza exata da sua missão. Apenas disse que precisava resolver um problema urgente de crédito na capital. Ele sentia um amor profundo e desesperado por eles, e a dor de ter que deixá-los desprotegidos contra a fúria de Viana era excruciante, mas a escolha já estava feita. A vida deles não valia o veneno, e a sua honra não valia o dinheiro sujo. Ele pegou a velha caixa de metal que havia escondido no dreno, abraçando-a por um momento, sentindo a frieza do metal e o calor da coragem. Aquele não era mais o tesouro de Ernesto, mas o seu próprio, um testamento de resistência. Com um suspiro que continha anos de labuta e um futuro incerto, ele fechou a porta silenciosamente e entrou na caminhonete. A viagem de Osvaldo para a capital foi uma experiência de introspecção forçada sob o manto pesado de um céu noturno sem estrelas, quase tão opressor quanto o poder de Viana. O motor da caminhonete roncava, um som constante que servia como trilha sonora para seus pensamentos turbulentos. A cada quilômetro que se afastava de Santana do Livramento, local fictício, mas vamos usar a capital do estado, São Paulo, como destino final, a ansiedade de ser interceptado diminuía, mas era substituída por uma nova tensão, a de ser ignorado. Quem acreditaria em um fazendeiro endividado acusado de extorsão contra o Dr. Viana, o pilar respeitável da cooperativa? Ele sentia a vulnerabilidade da sua posição, um homem simples carregando uma verdade complexa. Mas a determinação de honrar a memória de Ernesto e, principalmente, de proteger a sua família, o impulsionava. Ele pensava nas amostras de solo na caixa, pequenas cápsulas da verdade, e essa materialidade o dava forças para seguir na escuridão. Chegando à capital nas primeiras horas da manhã, o ritmo frenético da metrópole era um choque brutal para quem vinha do silêncio do campo. Osvaldo se sentia pequeno, perdido em meio a arranha-céus que pareciam zombar de sua pequena fazenda. Sua primeira parada foi o endereço de um contato que ele havia conseguido por meios indiretos. Uma jornalista investigativa conhecida por não ter medo de enfrentar o agronegócio, uma mulher chamada Helena. A sala de espera do jornal era um ninho de papel, telefones tocando e pessoas apressadas. Quando finalmente se viu diante de Helena, Osvaldo despejou a história, a tensão e a verdade que guardava. Ele apresentou a pasta, não com a arrogância de quem tem uma arma, mas com a humildade de quem oferece um sacrifício. A jornalista, inicialmente cética, começou a se inclinar à medida que Osvaldo mostrava os laudos assinados e as notas fiscais de compra do pesticida banido. A gravidade da situação era inegável e o mistério das amostras georreferenciadas acendeu uma luz de interesse em Helena.
Helena, a jornalista, era uma mulher de olhos rápidos e perspicazes, que parecia absorver a informação como uma esponja. Ela pegou a pasta de Osvaldo e passou a manhã inteira com ele, traçando um mapa de nomes, datas e coordenadas. Ela não apenas acreditou na palavra do fazendeiro, mas viu o risco evidente que ele corria. Ela sabia que a primeira coisa que Viana faria seria tentar desacreditá-lo legalmente, alegando chantagem. Por isso, a prioridade máxima era a confirmação independente do crime. Helena mobilizou uma equipe de confiança e, com base nas coordenadas de Ernesto, planejou uma incursão discreta no campo para coletar amostras de solo e água nos pontos indicados, longe da influência da cooperativa de Viana. Osvaldo forneceu detalhes logísticos, a geografia da fazenda e a rotina dos grandes produtores, transformando-se de vítima em colaborador essencial de uma investigação que poderia levar ao colapso do poder local. Ele sentiu que finalmente estava agindo pelo bem, e isso o deu uma força renovada. Osvaldo não poderia voltar para a fazenda enquanto a investigação estivesse em curso. Seria um alvo fácil. Helena providenciou um lugar seguro para ele ficar, um quarto modesto em uma pensão na capital, longe dos olhos de Viana. O restante daquele dia passou em uma lentidão agoniante, com Osvaldo revivendo cada detalhe da conversa com Viana e do legado silencioso de Ernesto. Ele estava fisicamente a salvo, mas sua mente estava presa no campo, imaginando as consequências para sua esposa e filhos. Ele sentia a ausência do cheiro de terra, substituído pelo asfalto e pela poluição, e a saudade o corroía. Ele havia trocado a segurança de sua família pela possibilidade de um futuro limpo para todos, e só a esperança de que Helena conseguisse provar a verdade o impedia de sucumbir ao desespero. Ele sabia que o confronto final estava próximo. A reviravolta veio 2 dias depois, com uma ligação urgente de Helena. O esforço dela tinha dado frutos. As amostras de solo e água coletadas de forma independente na região da cooperativa, seguindo as coordenadas precisas de Ernesto, confirmaram a presença do pesticida organofosforado banido em níveis alarmantes. A verdade contida nos documentos de Osvaldo era irrefutável. Helena, com a matéria pronta, não deu tempo para Viana reagir. A denúncia foi publicada em primeira página, com o título chocante sobre o envenenamento lento da água potável e a corrupção dentro da cooperativa. O impacto foi devastador. A Polícia Ambiental e o Ministério Público foram acionados e as autoridades federais intervieram, paralisando as operações da cooperativa e iniciando um processo de investigação formal contra o Dr. Viana e seus cúmplices. A verdade, enterrada no concreto, finalmente explodira. A vida de Osvaldo, no entanto, não voltou imediatamente ao normal. Viana foi detido e a cooperativa estava em colapso, mas a dívida de Osvaldo continuava lá, e ele permanecia isolado. O preço da sua integridade foi alto. Ele perdeu a fazenda por execução hipotecária, um golpe que o forçou a recomeçar do zero. Mas, surpreendentemente, o alívio era maior do que a perda. Ele se mudou com a família para um município menor, onde o escândalo ainda não tinha chegado, e começou a trabalhar como consultor, usando seu conhecimento em orgânicos e sua nova fama de fazendeiro honesto que enfrentou o sistema. Ele nunca mais foi rico, mas a saúde da sua família estava segura e a água do novo poço era cristalina. O mistério de Ernesto, por que guardou as provas em vez de denunciar em vida, permaneceu. Mas Osvaldo, ao cumprir o destino daquela caixa de metal, sentiu que havia honrado o seu vizinho e, mais importante, a si mesmo. Ele havia perdido a terra, mas havia salvado a sua alma e a água de um vale inteiro. Se esta história tocou você, a próxima também vai. Basta clicar no vídeo que aparece agora para assistir a mais uma narrativa brasileira sobre destino e coragem. Nosso compromisso
é entregar a você histórias com a máxima qualidade. Para isso, é fundamental que você curta e se inscreva no canal. Assim você não perde o nosso próximo lançamento. Se você realmente valoriza o esforço e a dedicação que colocamos em cada roteiro e produção. Seu apoio é essencial para que possamos investir mais tempo na criação de conteúdo brasileiro de alta qualidade.